Vou falando. E hoje é um ao vivo mesmo, com tudo que o dia tá exigindo nessa semana. Uma semana que por aqui tá sendo uma semana de mudança. Literalmente mudança. Literalmente mudança, né, Theo? É. A gente tá num momento aqui de literalmente mudança, como diria o Theo, meu filho. Então a gente tá falando entre caixas, entre tudo, mas não dava pra não celebrar esse dia em que a gente teve tantos encontros ao longo desse mês. Ó, é uma live em movimento mesmo aqui hoje. O encontro pela celebração também de tudo que a gente viu. A gente vai ter também aí o encontro com as outras parceiras. Júlia já entrou. A Fernanda, que não é da equipe oficial, mas é... O que tá acontecendo hoje com tudo aqui? Bom, a Kalila. São muitas pessoas que têm colaborado para acontecer. Não só a equipe, como a equipe oficial, mas também toda uma equipe de participantes, de parceiros, parceiras, as pessoas que nos acompanharam assistindo, dando ideias. Então no dia 20 de março, quando a gente decidiu começar essa jornada, quando a gente decidiu começar esses encontros, ele era no mínimo um respiro. Vamos ver quem tá aqui hoje com a gente. Ai, eu vou respirando pra ir assentando aqui com vocês. A Júlia. Não sou da equipe oficial, mas sou sempre da sua equipe. Tamo junto, Fê! A Fer. Salve, salve. Reminiscências Teatro. Dei aquela escritinha de oi, tô falando de tal cidade, tal estado. Só pra gente saber quem é que a gente tá aqui se conectando, com quem que a gente tá conversando hoje. Dá aquele oi de Fabi, que tá falando lá de Floripa, né? A Simone, estávamos aguardando aqui. Todas essas pessoas queridas da equipe aflorada, da equipe Papos de Produção. Todo mundo que vem se inventando, reinventando juntas e criando maneiras da gente passar por esse período. Então vamos aqui vendo isso. Joaçaba, Santa Catarina. Já vi Paraná, já vi interior de São Paulo. Joaçaba, Santa Catarina. Florianópolis. Vamos ver quem mais está aqui hoje com a gente. Bom, como vocês viram, a gente começou e alguns de vocês têm acompanhado desde o começo. Isso foi um dos motivos que realmente a gente falou, temos que continuar. E hoje temos que marcar também como um ciclo, né? É sempre, quando eu falo também de produção, que eu tô falando da gente se preparar, da gente concretizar algo e da gente saber celebrar para também abrir espaço para os novos espaços, abrir espaço, né, para os novos momentos. Então essa junção toda que faz a gente ir se conectando e mantendo. Esse tempinho de live encontro, esse tempinho de papos de produção, já nos mostrou muito ao Juazeiro do Norte, coletivo Dama Vermelha. Foi muito bom passar por aí sexta-feira, tá por aí com a Dani de Jade, né? Então, esse tempo de um mês de papos de produção também nos mostrou a força da conexão, a força da gente atravessar cidades, territórios, estados, da gente se conectar e ouvir outras experiências. E também nessa escuta, a gente entender qual é o lugar que eu estou, o que eu realmente estou colaborando com o meu meio e o que talvez eu possa vir a fortalecer. Teve pessoas que a gente não conhecia e passou a se conhecer por aqui. Teresina, pessoal, a Laiane e a Soraya do Canteiro Teresina, que a gente não se conhecia antes. Foi uma ponte aí com a Mari Pimentel, né, que nos ajudou, que conectou esses pontos todos. Então, tanto trajetórias de pessoas que a gente já conhecia, como foi um período de trajetórias de conhecer novas pessoas, de desbravar outros encontros, outras escutas e outras maneiras da gente continuar fazendo. E para esse dia especial, eu quero começar a chamar aqui as mulheres que têm feito isso acontecer, para a gente poder trocar e conversar um pouquinho publicamente sobre como tem sido esse período de um mês. O que nos instigou, o que instiga e o que faz a gente continuar.
Quero já dar aquelas cenas do próximo capítulo, de que tem muito nome, de muitos estados para ir se aproximando. A gente tem conseguido também muitas indicações. Quero muito agradecer, não sei se já está aqui ou não, mas quero muito agradecer também as pessoas de outros estados que têm indicado profissionais, pessoas do norte que talvez a gente não conhecia, não iria conhecer se não fossem as indicações. A Andressa nos indicou uma lista de pessoas bem interessantes da gente conversar. Então, enfim, vamos somando forças. Deixa eu ver qual de vocês, Júlia, Simone e Kalila. Hoje vocês vão aparecer um pouquinho aqui também, poder conversar, contar sobre essa experiência e pra gente trocar. E alguns de vocês também vão ser chamados. Hoje vai ser essa nossa rodada de celebração, de festa e também de conectar que pontos, de ir alinhavando o que é que está tecendo a nossa rede. O que está me motivando a continuar, o que é que está te motivando, o que teve, que escutas foram essas que despertaram, que frases sensibilizaram e têm nos atravessado. Então já dá aquele salve, pode pedir para dividir tela, a Simone ou a Kalila ou a Júlia, quem está com esse impulso de ser a primeira, já pode ir se colocando aqui. Na primeira live que a gente fez no dia 20 de março, o início foi assim, foi aquele momento de um dia para o outro. Eu contei isso algumas vezes, já tinha dado assim, os primeiros dias, as primeiras horas, só lidando com cancelamentos, lidando com repensar assim, as agendas, saber que ia ser um período bem difícil os próximos meses. E aí quando veio o desejo da live, foi uma coisa, gente, quem ajuda? Vamos fazer aqui uma imagem, vamos chamar as pessoas, vamos se conectar para esse período, a gente atravessar, podendo se encontrar de alguma maneira. Então já vou chamar aqui a Kalila. Bem-vindo, Ventuna, bem-vindo, POC, bem-vinda, Alane, que é o DJ Digão, a Alane, que está aí como POC empresária. São algumas das pessoas que estiveram na primeira live, no primeiro live encontro, né, Kalila? A gente já vai junto. Depois mesmo. A Júlia e depois a Simone. Mas para a Kalila é aqui. A Kalila, a gente se conheceu este ano, 2020. A Kalila foi parceira, já participou do Papo de Produção no Sesc Pinheiros, em janeiro. E o acaso do acaso, né, Kali? Nas vésperas de começar a quarentena, ela foi para Farofa e conheceu também a Júlia Mariano, que está aqui. E essa rede começou a se tecer com o desejo de fazer uma ação presencial em abril, que seria essa semana, né? Começaria já essa semana. Dia 24, na primeira lua nova, né? A gente faria numa lua nova, pensando novos ciclos, novos passos, e faria um piquenique criativo com as pessoas presencialmente. Naquele momento a gente achava que era possível. E tudo isso foi se transformando e a gente viu a potência que este espaço aqui, né? Por mais que esse distanciamento também foi nos unindo com vários pontos. Então, para Kali contar um pouco como está sendo essa experiência, o que você pensou, qual foi a primeira expectativa quando você se juntou nisso e para onde que isso foi, né? Logo num primeiro momento, eu percebi que a gente ia gerar uma rede muito forte, assim, para uma das áreas que mais precisava se juntar de ajuda, que é a parte artística, né? Eu lembro um momento que o Ademir Aparício comentou uma coisa muito interessante sobre o planejamento. Aquele primeiro momento que a gente se vê perdido em uma situação nova, e como a gente se remodela, se adapta, planeja esse momento, né? E aí ele falou sobre algumas técnicas que ele usou para planejar e também que ele se juntou com a família dele. E a família, assim, esse primeiro ciclo que a gente tem na vida, assim, a partir disso tudo surge, né? E começou a pensar em novas formas de produzir e continuar atuando com a arte dele de formas diferentes, enfim, se reinventando. E eu vejo esse projeto muito como uma forma da gente trazer insights para novos artistas, para eles se reinventarem, conseguirem atuarem, mesmo que em um momento mais de posicionamento, de planejamento, revisitar missão, visão, valores, entender o que quer agregar. A gente também teve a Luísa que comentou essa coisa que a gente não pode gerar um monte de conteúdo simplesmente para entrar nesse fluxo de produzir, né? Ela falou sobre gerar um conteúdo genuíno, uma coisa que a gente realmente quer transmitir. Eu achei importante esse momento de pausa. Eu acho que esse dia foi fundamental até na trajetória. Se a gente vai à dramaturgia da Live Encontro, né, essa dramaturgia do Papo de Produção, eu diria que a gente já passou ao longo desse um mês por vários capítulos dramatúrgicos aí, né, nesse enredo. A gente teve um primeiro momento que o impulso maior como era conectar
conectar todas as pessoas que a gente já conhecia, também um pouco saber que estratégias, que medidas governamentais, o que estava acontecendo em cada estado, mas saber disso pela voz dos artistas, né, e dos produtores. Então a gente foi nesse fluxo. Quando veio bem no meio do caminho aí, a Luísa, foi um encontro que estava a Luísa e estava a Marila, né? A Luísa e a Marraila. Marraila, isso. E nesse encontro, quando elas trouxeram, a Luísa trouxe muito sobre esse é o nosso palco possível agora, gente, né? Isso não faz ninguém menos artista, isso só nos faz encontrar e achar uma outra maneira de estar. E aí ela trouxe muito sobre a sinceridade, né? Essa sensibilidade do que você coloca como conteúdo e que seja verdadeiro, que seja pulsante, que seja real. E que não um fluxo só de, tipo, tenho que estar, senão vou morrer no mundo das redes, senão eu não vou existir. Então, isso bem descobrindo novos palcos aí. E aí, foi interessante. Kali, algumas coisinhas mais. Oi? Não, pode continuar. E foi interessante esse dia que, de certa forma, ambas trouxeram algo em comum, né? Porque a Marraila tinha falado dessa coisa do alimento artístico como algo necessário para o público dela e para ela, assim, continuar transmitindo o que ela sabe, atuando na dança, na arte dela. E a Luísa também trouxe um pouco disso de trazer o que é verdadeiro, né? Então a Luísa trouxe a reflexão. O que é de verdade? Tudo bem, você trabalha, mas o seu conteúdo é para quem? O que você quer transmitir de valor? O que você quer agregar para as pessoas, né? Nesse dia foi interessante por causa disso. Eram duas pessoas com frentes totalmente diferentes, mas que agregaram no mesmo sentido, assim. E a gente destacou também, né, aqui muitos artistas que foram se transformando. Nesse dia a gente estava falando com duas que já têm uma trajetória de uso do mundo online. E a gente passou aqui, o Cacá Novaes passou agora há pouco aqui, jogou um comentário até sobre a Kalila, essa mulher inteligentíssima e tal. Mas o Cacá realmente foi um momento da gente olhar para trajetórias como um músico que faz muito a sua trajetória no palco da rua, a rua como palco, em que o palco né, na Paulista aos domingos e muitos outros palcos, mas pegando só o fluxo de pessoas que passam por ele aos domingos na Paulista, a quantidade de pessoas que já o seguem e a quantia que naquele momento era bem o início de virada, que ele estava também inventando maneiras e ele está fazendo várias lives, shows, né? Ele tem um cronograma aí de quarta, sexta e domingo que ele faz no mesmo formato que ele fazia na Paulista, realmente compartilhando com todo mundo e pausando para conversar às vezes. E ele foi também muito inspirado por esse papo que teve com a gente, né? Então foi interessante isso, que foi uma rede em cadeia, assim, que gerou ações também, né? Não foi uma coisa que a gente ficou só discutindo sobre o contexto do país. Boa, eu acho que isso... Foi tanto para os artistas quanto para a gente, assim, para formatar o projeto. Boa. Eu acho que isso que você trouxe agora é fundamental da gente lembrar. Kali, será que eu travei para as pessoas? Vocês estão me ouvindo, me vendo? Aqui tá normal. Bem? Tá. Gente, eu tô num dia... Aí, o Cacá tá aí também, tô aqui também. Eu tô num dia, gente, em plena mudança, tá? Metade da minha vida num apartamento, metade na outra. É tipo na mesma quadra, assim, só que a pessoa tá entre caixas. As meninas estavam até em dúvida se eu conseguia entrar ou não, e eu também. Eu, tipo, catei uma blusa no meio da mudança, e por sorte eu peguei essa, que tem sido uma que tem me acompanhado bastante nas live encontros, nos papos de produção, porque é uma que me lembra isso de muitos voos, num período em que parece que a gente está restrito, mas que ao mesmo tempo a gente está dando muitos voos, que a gente está nos conectando com muitas pessoas, né? E acho que isso que a Kali falou um tiquinho antes dela travar, travou só por um segundo, Kali, é muito especial, que é justamente, não foi um lugar, aqui a gente acabou fomentando esse território papo de produção, não como um espaço só de reflexão, de vamos, né, trocar uma ideia, que é tudo isso importante, mas ele foi muito para ação, para proposição. Então vieram outros encontros a partir desse. Arthur tá aí para dizer, papo de música surgiu a partir daqui. O Cacá já estava experimentando e depois também nos mostrou que estava super ativo nas lives. Veio o Café com Máscara do pessoal de Porto Alegre. Surgiu também outras ações que foram muito reverberações a partir do que a gente experiência, sabe? Do que a gente experimenta, do que a gente vivencia. É o que realmente nos instiga, né? Sim, Zumbido Cultural tá aí, que é o DJ Digão. Eu achei interessante aquele dia também que a gente fez com a Gabi, com o Pedro de Freitas. E a Gabi citou uma coisa
era a importância dessa rede em conjunto, dessas ações em conjunto, né? Vocês chegaram bastante a citar o Farofa, que foi Sim. produzido um pouco antes de tudo isso acender, assim. E ela É. falou muito sobre coisas independentes que a gente produz em parceria com várias pessoas, mas que de repente geram uma coisa enorme. Que esse tipo de ação vai ser muito necessária quando tudo isso Pós, né? passar, né? Principalmente no meio artístico, onde as coisas reverberam em grupo desde sempre, né? Eu acho que esse dia, pegando bem esses três, né? Que foi bem o dia com o Felipe Assis, com a Pedro de Freitas e a Gabi Gonçalves, do Corpo Rastreado, eles nos deu aquele panorama de que a gente já sabia o quanto produção, esse dia a gente até chamou, né, de produção cultural, um constante reinventar. Porque nos deu bem esse panorama de que se a gente sempre teve que se reinventar, sempre teve que achar outras brechas, outros espaços, outros modos, e que agora é mais do que nunca, é um latente, porque não é só dentro do nosso fazer, é todo um sistema que está se reconfigurando. E precisando também dos seus respiros, do seu espaço de cuidado, do seu tempo de se olhar e de olhar o todo. Então também a gente está lidando com muitas novidades, né? É Um verdade. campo muito novo mesmo, assim. E que mais a Kali quer lembrar? A Kali, então, ela tá sempre com a gente, mesmo quando vocês não veem, ó, estão vendo agora o rosto. Elas têm também se alternado entre quem prepara conteúdos anteriores, quem prepara os conteúdos durante. A gente está com todo esse material também registrado. Tanto as últimas lives, logo mais a gente chama a Simone, para ela contar que ela que está nessa aventura, tanto as últimas lives tem conseguido ir para o YouTube, então é um processo que também as pessoas podem acompanhar depois. Como tem sido um desafio de registrar em palavras, de manter um documento, manter um conteúdo disso registrado, para a gente revisitar, para a gente ver depois que tudo isso pode virar, mas é onde a gente consegue também unir o olhar de cada uma. Cada escuta, né, na verdade. São 3 escutas, né, eu aqui, fazendo o fluxo do encontro, mas com o apoio de mãos dadas com essas mulheres. Então, vou chamar mais Uma uma última delas coisinha aí. que eu queria lembrar antes de sair é uma Hum. fala da Laiane Holanda que ela falou na última live. Assim, foi uma das últimas coisas que ela falou quando ela participou, que foi sobre a importância da curadoria de conteúdo e de informações de tudo que está acontecendo, assim, que é uma das frentes que tem surgido também. Porque é tanta live, tanto curso online, tanta coisa que a gente tem para fazer, para ver, para acompanhar, que às vezes até gera uma cobrança interna, né? Nossa, eu preciso usar esse período para produzir ainda mais do que no normal. E às vezes isso não é verdadeiro e também a gente não pode sair absorvendo informações que não vai ter um aprendizado efetivo, né? Então, essa curadoria de conteúdo para si mesmo também e para os outros, no sentido assim, o que é realmente relevante de eu postar, de eu compartilhar, de eu ler, de eu absorver, que vai ser bom para os outros. Eu queria relembrar essa fala dela que ressoou bastante aqui para mim Maravilhoso. também. Não, maravilhoso. Eu acho que é bem isso que a Júlia está até complementando aqui, esse selecionar, né? Essa curadoria, que eu acho que foi um assunto que ela trouxe com muito cuidado, né? E que é muito valioso. Que na semana passada também a gente brincou, falou um pouco disso na última, com a Dani de Jade do Cariri. A gente falou também como cada um está tendo que ser curador de programação e programador, porque você tem toda aquela, né, possibilidade e até do que programar. A partir do momento que você está ocupando um espaço de live, ou um espaço de encontro online, ou de tudo, você também está pensando o que você está programando. Quem que você está trazendo também, né? Então a gente está nessa curadoria e eu acho que a Kali lembrou esse ponto, até a Cacau está falando bem apontado, Kali, que é muito importante e que a gente abordou várias vezes, que é essa autocobrança, essa ansiedade também que todo o território online pode nos gerar, né? E que essa oferta, essa demanda, eu sempre falo, eu tenho que comparar como se eu fosse sair na rua da minha casa, fosse ter várias coisas para fazer e eu fosse escolher quais eu vou fazer. Eu nunca vou conseguir entrar em todos os lugares. Cíntia, às vezes consigo porque eu gosto de fazer mil coisas ao mesmo tempo. Mas a maioria das pessoas um pouco mais centradas, elas normalmente selecionam. Eu vou sair tentando fazer tudo, mas né? Tô aqui me mudando, fazendo a live, falta empacotar a cozinha, mas faz parte. E eu sei, né? E é isso que a Cacá falou, o ócio também é muito necessário nesse momento, que com certeza também são esses respiros que vão nos dando conseguir absorver o que está acontecendo ao nosso redor, conseguir
fazer todas as sinapses de tantas informações também, né? E aí deixa a Kali daí mais algum recado, alguma coisa que lembrou, que hoje eu quero muito ouvir mesmo, tá nesse encontro que eu tenho conduzido, tenho sido aqui quem media, mas tem sido nos bastidores muito rico as trocas com cada uma delas, tantas trocas do que, quem vamos trazer, o que vamos provocar, quais temas, quais conteúdos, e sempre depois é aquele, e aí, gente, o que rolou, o que não rolou, sabe? Mas é uma delícia. Uma das últimas coisas que eu queria fazer é deixar um convite para o público de também postar alguma coisa que ressoou para eles durante todo esse período, mesmo se pegou da última ou se assistiu só uma lá no começo, de postar alguma frase, alguma imagem, alguma coisa que remeteu e marcar a Florar. E refletir um pouco consigo mesmo, né? Essa produtividade toda, essa ansiedade, é positiva para mim até que ponto? Tá me acelerando em alguns aspectos positivos, mas até onde pode me prejudicar também. Porque, querendo ou não, é um momento onde existem oportunidades, mas todo o cenário econômico não está favorecido em muitos aspectos, né? Então, a gente fazer um esforço extra para uma coisa que a gente não vai conseguir conquistar agora, mas talvez com um pouco mais de planejamento, articulação, a gente consiga mais para frente, é importante pensar também. Muito, muito bem apontado, Kali, lindos convites, é isso, gente. Esse convite é também, assim, né, um desejo nosso, que vocês postem, marquem e também sugiram. Se tiver temas, né, ecoando aí, desejos de pessoas, quem você gostaria de ouvir, de ver, ou tem profissionais ao seu lado, ou você, né, tipo, nossa, gostaria muito de partilhar uma experiência minha, que eu tenho vivido, sabe? Tem esse mérito, todos que estão aqui, todas as pessoas. Então, fica o convite também. A gente está construindo a cada dia, a cada passo, e com desejo de que seja um ciclo aí para nos acolher, não para nos, né, para ferver e acolher de uma boa maneira. É Obrigada, isso. Kali. Qualquer coisa volta já já, É, tá? gente, tá bom. A gente vai aqui, ó. Eu vou num fluxo hoje de convidar pessoas para trocar. Muito com essa, ó, o Arthur mandou uma sugestão. A gente anota tudo aqui, Arthur. Deixa só eu ver as pessoas que estão chamar a Júlia agora, já já a Simone, que já é parceira, a Simone já é parceira de longa data, então vou indo de trás para frente, ó, nas ordens contrárias que a gente vai se conhecendo. Tô trazendo aqui agora a Júlia, pra gente continuar nessa conversa. A Júlia que se transformou durante a quarentena, gente, olha só. Eu sou uma das carecas da quarentena. Eu fui vendo, falei assim, nossa, agora há pouco a gente estava juntas, esse período todo foi transformando mesmo, muita coisa. A Júlia tem também, né, se debruçado muito em relatar, em redigir tudo que acontece, então conheçam esse rostinho. Aqui, ó, que as palavras caderninho nervoso aqui. E todas essas sugestões, que nem o Arthur jogou uma aí, eu tava já no meio de chamar outra pessoa. Todas as Já sugestões anotei, que são já dadas... anotei. Boa, né? O que ele tinha falado mesmo? Produção musical na De quarentena. música. Boa. Isso. Tem muita coisa acontecendo mesmo de música, tem muitos tipos de produções acontecendo e vai ser legal a gente voltar um papo com esses focos aí. Júlia, e você vai contando um pouquinho, a gente vai conversando sobre essa experiência, surgiu tão, né, espontaneamente, Oi, na travou verdade aqui foi pra mim. Não, eu tava relembrando que como surgiu de um modo tão espontâneo, que na verdade essa equipe se formou por... Gente, quem dá a mão aqui, eu tô querendo lançar amanhã. A Kali que pegou e fez a primeira arte correndo. A Júlia falou, pera, tem umas ideias, ó, porque não chama não sei quem. E foi esse grande se abraçar, assim, né? Foi total, porque a gente começou, né? Foi assim, foi exatamente uma semana depois da gente ter se conhecido, né? Eu e a Kalila. A gente Você e a foi Kalila. para o Farofa, assistiu o Quinto. Tá travando. A gente já começou a se corresponder pelo WhatsApp, achando que o piquenique poderia ser feito presencialmente, né? Presencial. Que era para rolar essa semana. Pra E quem não aí entendeu, gente, vou até contextualizar, ó. A Júlia, esta mulher maravilhosa, careca no momento, fez um curso que eu conduzo com outros 5 profissionais incríveis. Um deles é o Arthur Amaral, que está aqui, Marina Franco, Gisele Bastos, Alessandro do Poeta e Chico Barganian. É um curso Bastidores da Cena, que acontece todo ano na sede do Lume Teatro em Campinas. Esta mulher de São Paulo passou 10 dias imersa lá com a gente. E a Kalila tinha passado 6 encontros imersa com a Florar Cultura, concurso que eu conduzi em janeiro aqui.
Ela é de Campinas, passou aqui em São Paulo e a Júlia tinha passado lá. Eu Quando de elas São se Paulo conheceram... Ah, aliás, eu tenho esse vídeo, vai ser um bom TBT o encontro de vocês duas, sem nem imaginar que iam trabalhar juntas mesmo. na Foi. quarentena. É verdade, Enfim, você elas filmou a conheceram. gente falando das oficinas, né, que tinha participado contigo. É. E aí a gente decidiu retomar um projeto anterior que eu tinha feito em janeiro do ano passado com o Centro de Pesquisa da Máscara, que é um espaço aqui de São Paulo, que logo eu também vou trazer eles para falarem, porque é um parênteses, é importante nesse período a gente pensar todo o nosso setor e como tem muitos espaços que estão passando por grandes desafios. Então eles estão também aí com campanha, estão lançando campanha por tentar manter o galpão, para não perder o espaço e para poder pensar o pós, né? Pensar depois como que vai ser essas conexões, ações que eles podem fazer lá. Então, enfim, tudo isso para dizer, nesse espaço já tinha acontecido um piquenique criativo. Que a ideia de um piquenique criativo, que vai voltar pós-quarentena, era a gente conseguir uma vez por mês reunir vários profissionais de produção, principalmente os que já tinham passado por algum diálogo de produção, ou bastidores da cena, ou estufa de futuros, né? Um dos cursos que eu conduzo de produção cultural, de produção criativa e colaborativa, e que a gente se reencontrasse para pensar saídas, trocar sobre os projetos. Mas esse encontrar presencial veio para cá, né, Ju? Foi, na semana, assim, no dia seguinte a gente ter ido no Farofa, já começou essa questão de, então, galera, é isso, vocês vão precisar ficar isolados mesmo. E aí na semana seguinte já começou a rolar o Papos, né? Que aí foi, para mim, o primeiro foi muito marcante, assim, que foi com os meus amigos queridos do Bastidores, né? Tava a Lani, a Luísa, o Digão. Então, para mim, nossa, eu já tava com saudade do povo, ver todo mundo participando aqui, fazendo parte dessa sementinha aqui. A Isabela, que depois, né, no segundo encontro, veio com o João, do Teatro do Osso. Isso. Então, para mim, e esse primeiro... Assim... Diga. Desse primeiro, sabe? Não, desse primeiro eu carrego até hoje a provocação da Alane, dentre tantas coisas, mas né, que ela colocou muito... como que a gente reflete sobre a sensibilização de público? E como a gente reflete sobre a sensibilização de público neste período? Né? Então foi, ó, você tá toda hora aqui, ó, POC Empresaria. A Alane tá aqui, é outra careca da quarentena, que me inspirou. Nossa, é verdade. Sim. Também, e aí a Júlia estava lembrando aqui, daí desse primeiro foi num fluxo sem parar, né? Foi, porque a gente manteve o grupo do WhatsApp, assim, o contato, eu falo com todo mundo, assim, um ou outro que eu falo um pouco menos, mas com o pessoal do Bastidores eu mantenho um contato bem intenso, sabe? De sempre a gente estar trocando e a Luísa, né, que é do Rio, do coletivo Sala Preta, que está organizando o festival essa semana, o Performance em Tela. A minha companhia vai participar do festival. A Alane, que convidou para fazer um projeto que vai ser totalmente... pensar o teatro sendo feito totalmente online, né? Então, assim, poder acompanhar aqui o Papo de Produção e estar contigo aqui na equipe, né? Acompanhar a iniciativa do Digão, eu sempre boto as lives dele aqui, a gente fica ouvindo e fica tomando cerveja aqui em casa, escutando as lives dele. Então, me sinto assim, por mais que a gente esteja passando por esse período, me sinto muito próxima das pessoas também. E é bom ver que tá todo mundo se movimentando junto, né? É isso que a Kalila falou. Ó, se uma produtora faz coisas incríveis, imagina 4 juntas, né? Fazem milagres. Fazer milagre, total. Isso foi mesmo, é um período... E o que foi nos renovando, eu acho que também eu queria lembrar. Hoje é esse dia de um mês que a gente quis marcar também com essas mulheres, vocês conhecendo e conhecendo mais ainda da proposta. Mas uma das coisas que ficou muito forte é pensar essa ação como um projeto continuado. Foi pensar o que tem instigado, que outros ares, que outras pessoas têm se unido. A gente teve, né, um circuito aí de pessoas de diversas regiões que foram chegando. Que mulher maravilhosa, puxa. Maravilhosa mesmo. Incrível. E aí, assim, tudo isso que foi chegando e que a gente foi entendendo também as transformações, as reverberações de cada rede. A cada vez, gente, a gente tem um perfil muito diferente de público também.
Porque a cada vez a gente tem algumas pessoas que estão aí, que já vou chamar. Eu vi uma delas, a Débora, a Fernanda, a Letícia Pocai. Eu falo que eu tenho umas 3, 4 que eu sinto assim, entrou, tamo aí de novo, vamos junto. O que a gente está pensando aqui juntas? Porque essa construção tá indo para muito além do que a gente, né? Nós 4 podemos pensar. Ela tá sendo muito Sim. essas reverberações. Né? Foi o que vocês estavam falando, né? Os convidados acabam propondo gente de outros lugares que a gente, assim, você como sendo a mediadora do papo, acaba conhecendo a pessoa aqui nesse momento de dividir a tela, né? E Ju, fala aí as coisas que mais reverberaram, coisas que estão até hoje aí, que você carregou e está carregando. Então, para mim foi muito marcante o nosso primeiro mic aberto, que foi quando a gente trouxe o pessoal do circo, né, do Arena, também o pessoal da Cia Brabosa, que são artistas de rua. Sim. E pensar isso, assim, como essas pessoas, né, essa partilha que eles fizeram com a gente, de falar como esses grupos, como esses artistas têm sido muito afetados, assim, por não terem um acesso restrito à internet, ou terem que pensar formas que são pessoas que dependem exclusivamente do contato com o público, não tem outra função além disso, né? Então, para mim, eu fiquei muito emocionada. E depois também, como o pessoal do Arena fez uma transmissão ao vivo na sexta-feira seguinte, que era o Dia Mundial do Teatro e do Circo, eu fiquei pensando nisso. Eu falei, cara, imagina você montar essa estrutura toda e presencialmente ali não tem ninguém assistindo. Nossa, aquilo me pegou assim, eu falei, cara, o que é o nosso ofício? Esse é o nosso ofício de artista, de produtor, sabe? Você pensar e você ter a fé e o compromisso de saber que as pessoas estão te acompanhando, mesmo que naquele momento elas não possam estar ali presencialmente, sabe? Uhum. Presencialmente, assim, fisicamente, mas que as pessoas estão juntas de alguma forma, né? Tem mais de uma pessoa, a Lu tá falando, Luana, tá falando que a internet dela tá bem ruim. A Lê Pocai acabou de me escrever, eu tô vendo em paralelo por Zap, que tá com a internet ruim. Não sei o que aconteceu hoje, não sei onde tá Mercúrio, não sei o que tá acontecendo, mas tem algumas pessoas que estão sempre com a gente, que estão escrevendo, que querem acompanhar, mas que estão com a internet oscilando muito hoje. Mas vamos seguindo, vamos ouvindo, a gente vai deixar depois também salva. Isso, era isso que eu ia falar, depois fica lá no YouTube. Depois escrevam pra gente também. E eu acho que isso é muito bom também da gente saber que essas reverberações é que tem pessoas que têm buscado e procurado, né, acompanhar depois, assistir, que mandam sugestões. E num período em que a gente tem tantas possibilidades de conteúdo, eu acho que cada provocação, cada um também vai entendendo o que aquilo reverbera e dá continuidades. Então, acho que esse dia também me sensibilizou muito também ver que mesmo dentro desse meio, às vezes a gente tem que sim agradecer alguns campos de privilégio, como a gente tem algumas condições que ainda está conseguindo atravessar. Né? A gente teve um encontro muito forte semana passada com a Leila, né, que é mulher indígena Borari, com a Dani de Jade, que está no Cariri. E aí, né, isso que eu ia falar, assim, como os assuntos acabam sendo cíclicos, assim, né? Que depois a Dani também tocou nesse assunto e falou dos mestres da cultura popular que também não têm acesso e de como as pessoas que têm acesso... Chegou o momento da solidariedade agora, né? De você ter esse compromisso de você ajudar o próximo que talvez não tenha o acesso que você tem a se engajar por esses meios, né? Não, isso está sendo, e como também como você ter alguma solidariedade e a gente o tempo inteiro se perguntar, acho que isso foi uma provocação logo numa das primeiras lives, naquele momento que a gente também tá muito difícil pra gente, se perguntar o que será que eu podia estar fazendo por alguém. Né? Essa foi uma provocação que apareceu várias vezes aqui de formas muito diferentes, em diferentes vozes, mas muito lugar do que será que então eu posso estar ajudando a construir em apoio e em reverberação com outra pessoa. Teve uma provocação que tem aí, que é meu mote, que está ainda me visitando, que é também como eu quero estar após tudo isso, né? E aí isso é o que eu vou fazer a cada dia, cada dia. O Cacá tá falando aqui que ele falou sobre somar, né? Sobre somar o engajamento. Sobre o engajamento, o Cacá eu achei muito legal uma coisa que ele falou assim, a gente tem que estar preparado o tempo todo, de repente eu vou pra rua, levo uma guitarra que eu nem sei se eu vou usar, mas vai que eu preciso dela, né?
Então é isso assim que a gente traz para nossa realidade, assim. Tudo bem, a gente tem um monte de ferramenta postos aqui. O que eu vou usar? Vou deixar tudo à mão, né? A gente se Isso é preparar para verdade. isso. E aí, se você quiser dar algum recado, alguma sensação, vocês conheceram agora Júlia Mariano, ela que está também na equipe Papos de Produção, que tem somado, inventado, e que foi uma das encorajadoras de acontecer hoje. Eu estava no momento causa disso. Eu tô aqui, ó, hoje segurando no braço, sempre acho onde instalar, sem maquiagem, no máximo tem um filtrozinho batom aqui, ó, que é o brinde o brinde que o Instagram me deu da vez. Não, tá ótimo, a luz tá boa, tá com a pele boa, tá linda. Por entre caixas mesmo, literalmente. Mas uma das coisas é encorajar muito essa importância de... A gente não sabe quantas pessoas estão aí, né? Mas a quantidade, as pessoas que têm passado, que têm trazido questões e tudo, a gente sabe que tem esse papo, a gente sabe que tem esse encontro que pode agregar aqui. Joguem perguntas, joguem sensações, escrevam agora mesmo aqui com a gente alguma memória ou algum desejo de contar algo. E vocês também podem falar. Hoje a gente está fazendo esse papo bastidores do papo de produção. Dos bastidores. Bastidores dos bastidores. Obrigada, a Alicia também tá aí, olha, nossa amiga lá de Manaus. Aí, ó. É verdade, somando. Que bom que você está aqui, querida. A gente vai chegar em Manaus ainda. Acho que a gente não teve nenhum convidado de Manaus. Mas estamos chegando. Mais próximo foi a Leila que estava no Pará, né? Do Pará, é. Estamos chegando. Uma coisa simples. Ensinei sobre o PicPay com um amigo que estava desenganado. E ele ganhou quase 300 na primeira live. Veio me agradecer super emocionado. Ótimo. Ou seja, algo que não me custou nada. É muito isso. Essas coisas simples que a gente pode fazer para orientar, para dar apoio, para dizer, opa, o que a gente, né? Às vezes a gente já foi atrás de informação, já teve alguém que nos ajudou, que colaborou. Então tá num período em que realmente está evidente a força do coletivo e das redes. Exato, porque um não vai tirar o lugar do outro, muito pelo contrário. Então é muito valioso você compartilhar, porque quando você partilha uma coisa sua, você também recebe uma em troca, né? Então, para que você vai querer guardar toda a informação para você? De que te vale isso nesse momento, né? Sei lá, eu vou dar um exemplo bem simples, que eu sempre falei disso. Quando você tem uma região, uma cidade, sabe, que tá com muitos artistas, que tudo ali tá chamando atenção, que todo mundo tá em evidência, os olhos se voltam para lá. Se você começa a falar sobre, começa a olhar. Então, eu sempre falo, um lugar que tá frutífero, a colheita é maior para todos. Todos. Então a gente não tem que ter medo, um pensamento de escassez é o pensamento que nos leva a pensar, tipo, não vou indicar outras coisas, não vou deixar tal coisa aparecer. O que a gente mais tem feito aqui é indicado outras lives, é indicado outras produções, é falado sobre vários grupos, porque esse é um pensamento de abundância, esse é um pensamento de que todo mundo pode junto construir algo. Né? Então é um exemplo mesmo. Então as pessoas que passaram, que a gente começou a indicar, nós pensamos, ok, e se cada um é quem seleciona, cada um é quem escolhe o que precisa ver, então que bom que tenha, quanto mais, né, ofertas, cada um vai escolher o que quer e o que precisa e deseja se conectar, né? Total. E uma das nossas iniciativas tem sido, quando a verdade rola naturalmente, uma das nossas iniciativas tem sido o Palco Aberto, que é às quartas-feiras, que nesta quarta, excepcionalmente, não vai acontecer, por isso que a gente já está hoje também abrindo. Então, vocês que estão aí ouvindo também são convidados. Eu vou me despedindo da Júlia e trazendo a Simone, para a Simone contar um pouquinho também a experiência delas. Posso só fazer uma propagandazinha? Pode, claro, deve. Gente, olha, depois eu vou colocar aqui, essa semana eu tenho uma companhia 2 ml, tá ali a minha logomarca presa na minha parede. E essa semana a gente está fazendo uma semana comemorativa do aniversário do Shakespeare. Então todo dia a gente vai subir uma curiosidade no feed e uma indicação nos stories. Então acompanhem lá, gente. Depois eu deixo o arroba da companhia aqui para vocês seguirem por lá também. Que ótimo! Então essa semana muitas informações e inspirações sobre Shakespeare no 2 mililitros. Toda vez, eu falo errado só para chamar atenção para ninguém esquecer, tá? Mas a Júlia já escreve aí. Aqui alguém colocou, a Lani destacou, né? Não há momento maior
para todos esses pensamentos, para a gente ficar. O ano passado a gente falou tanto em ninguém solta a mão de ninguém. Esse ano é realmente urgente a gente ter essa postura, é imprescindível. Então, acho que é o momento da gente colocar, e alguém complementou aqui, né? De colocar o ego de lado, é a hora da gente realmente ninguém soltar a mão de ninguém, mas a gente, mais do que isso, também construir junto, mostrar o que está sendo, né? Quem está indicando o quê, quem está compactuando, quem está apoiando, como que a gente fica atento, radar, para quem está precisando, o que está sendo necessário, como que a gente pode agregar forças ao que se faz necessário. Então, vamos se ajudando aí de verdade. Ju, tem sido um prazer conviver, compartilhar, conviver. Conviver. Eu falo que essas pessoas a gente meio que se escolheu, né? Nossa quarentena. Eu tenho falado muito com essas mulheres, porque eles convivem em prol e em torno do Papos, mas que vai também como uma rede de apoio, uma rede de atenção, de carinho, e que tudo isso vai reverberando, assim. Chamar aqui a Simone para a gente ir somando. Quer deixar mais algum recadinho, Ju? É isso, gente. Sigam aqui o Papos de Produção, sempre segunda, quarta e sexta, excepcionalmente essa quarta não. Marquem a gente aí quando vocês tiverem alguma frase bacana ou algum convidado também, quando fizer alguma sugestão, alguma indicação, não deixa de marcar o perfil da Florar nos stories para a gente poder replicar. Obrigada, querida. Obrigada, vamos que vamos. Até. Um beijo, prazer imenso estar junto nessa. Bom, e agora ela, que já era parceira de longa data, a Simone Veloso já é parceira Florar Cultura, né? Já é quem está aí junto, produzindo, realizando, com quem a gente tinha muitos projetos para acontecer esse ano, né, Simone? Muita coisa aqui ficou em suspensão neste período. Ela trazendo um pouquinho de verdinho pra gente. A Cita lá por Minas. Uma luz melhor. Isso, vai se olhando aí o link luz. Tô apresentando aqui a Simone Veloso. Atrás também, né? Porque eu acho que é bom nesse momento também. É bom, é muito bom mesmo, sim. Ai, um abraço de longe. A Simone, que já é parceira aí, que a gente vem construindo muita coisa pela Florar e muitos projetos que iam estar acontecendo. Hoje já está começando a circulação do palco giratório. Hoje era o primeiro dia de circulação do Kintsugi, Sem Memórias. Então, um período de muita adaptação para a gente, né? E de se ouvir, se reinventar e acolher o que é possível agora. E aí a Si veio também nessa equipe, essas artes lindas que vocês veem sempre, gente, essa chamada, esses muitos rostos, este vermelho, este colorido. A Simone que tá aí, ó, correndo toda vez. Ela fala que ela usa o programa de designer para não designer, né? Exatamente, peço desculpas aí para os designers que possam estar vendo essas artes. Eu faço o meu melhor, eu sei que não sou uma designer, mas a gente está aí. A situação faz o profissional, sei lá, faz a pessoa. Criar. Precisamos criar com o que a gente tem na mão, né? E eu acho que isso que é uma das bonitezas, aliás, fazendo referência também a Kália, a Júlia, a Simone, né, a Cíntia, essa aqui. Não, cada uma de nós está buscando qual é a nossa habilidade nesse momento, quem é melhor para ouvir, para registrar, quem é melhor para pôr a cara, quem prefere, né, fazer o anúncio. E tem sido orgânico esse modo também de ir preparando e desenvolvendo, assim. Então, assim, né, tudo que ela pode dominar aí. E aí vai contando, o que te marcou, o que tem te marcado desse nosso período que tá um dia por vez, um momento por vez? Tá um dia por vez, né? O que me marca mais é que os papos de produção começaram logo com o início da quarentena, né? A gente está fazendo um mês aí, e eu tenho um mês mais alguns dias de quarentena, de recolhimento. E aí as conversas aqui nos nossos encontros têm passado por tudo que a gente está passando também. Né? Que o primeiro é aquele do assombro, o da negação, o não sei o que vou fazer, olhar muito para o próprio umbigo e pensar o que eu vou fazer da minha vida agora. E aí nesses encontros você começa a ver o que o outro está fazendo, quais são as dificuldades do outro, onde as dificuldades são similares, onde eu posso ajudar o outro, e aí isso faz a gente sair um pouquinho da toca, né? De sair do seu lugar para enxergar que a gente tá todo mundo passando isso junto e que é muito mais fácil se a gente realmente
fizer isso junto, né? Fazer esses encontros. E as trocas estão sendo muito ricas. É. Eu acho que é isso mesmo que a Simone trouxe, é uma dramaturgia da quarentena, né? A gente foi tendo justamente esse período do susto às últimas que começam a vir muitas proposições, né? A gente falou, nossa, tá começando a vir reflexões com uma outra profundidade no sentido de saindo já sugestões, ações, iniciativas, mas também muito a gente entendendo que cada lugar, cada cantinho tem as suas peculiaridades, né? Acho que isso também é um dos encantos aqui. Quando a gente ouve pessoas de tantos cantos desse Brasilzão, a gente vai vendo, calma, tudo tem também seu tempo, cada canto tem a sua maneira também de se organizar e suas prioridades, né? Quando a gente ouve, né, tipo a Leila falando de Alter do Chão, falando da dimensão de tudo parado no turismo, que é, né, uma cidade que precisa viver disso. Vocês estão aí? Será que tá travado? Sim, eu tô aqui. Tá. E quando ela traz, né, justamente tudo isso de como eles estão tendo que se unir, fazer campanha para ajudar as pessoas das barracas, os catraqueiros, quem trabalha de fazer travessia ali, gente, barquinho, ganhando R$ 2 com cada que atravessa, sabe, para ir para a Ilha do Amor. É uma realidade que às vezes a gente não tem a dimensão de como tá cada ponto, as prioridades, o que está acontecendo, e como os artistas, as pessoas do meio da cultura também têm se mobilizado para ajudar vários setores, né? Você travou aqui para mim, ficou tudo preto. Não sei se foi só para mim. Ai, tomara que não. Eu fiquei falando aqui um monte de coisa. Será que vocês me então eu não sei ouviram, nem o gente? que dizer, porque eu não escutei o que você falou. Eu estava aqui numa reflexão sobre o último encontro, sobre como foi também o papo com a Leila, como que tudo isso ela mostrou do contexto de Alter do Chão, né? Mas esse contexto de todo mundo tentando se ajudar, e essa rede também de apoios, de solidariedades. Será que foi Sim, agora? a gente vai vendo muito que são muitas realidades, né? É um pouco o que a Júlia trouxe aí, que às vezes a gente olha muito para a gente quase como uma pena de si mesmo pelo que está passando e não olha uma situação, não consegue enxergar uma situação como a que a Leila trouxe aí, de Alter do Chão, que as pessoas realmente... Aí você para pensar assim, será que minha situação está tão difícil assim? Ou está difícil, mas tem muita coisa que eu posso fazer para contribuir para que o todo fique melhor, né? Algumas pessoas avisaram, a Feira avisou que não foi eu que travei, que travou a sua tela, da Simone, da outra Si, e aí era enquanto eu estava falando, então a maioria conseguiu me ouvir, mas a sua estava travada. Mas era isso, era esse contexto. Né? Eu queria muito também aproveitar, né, a Simone aqui, para a gente agradecer essa rede que se expandiu muito da Florar Cultura, né? Essa Florar que estava aí, a gente semeando, a gente cuidando, a gente regando, eu e a Simone, vocês estão vendo as duas, a Florares aqui, as Florares, né? Com diversas frentes, cada uma com as suas habilidades, a Simone com as habilidades administrativo, comunicação, com várias, né? A gente se organizando também com as demandas a cada período. A gente que tem representado a Florar, que representa o Lume Teatro com o espetáculo Kintsugi, o solo que eu realizo, que já vai acontecer de novo, tão cedo possível, né? O 4543, um passo por vez. A gente acabou de firmar várias alianças aí com a Suraras do Tapajós, com o grupo de Fortaleza, né? Com o Manada Teatro. Então, assim, tem toda uma rede que a gente está tecendo e de muitas ações e que de repente se transformaram e vieram outros elos, outros abraços, veio a Júlia, veio a Kalila, né, veio tantos outros parceiros que vieram a cada live e a cada encontro, foi também... Pessoalmente ainda, né, tipo assim, quem eu quero abraçar pós-quarentena ainda, pessoa que ela ainda tá só no plano virtual para mim. A Kalila eu cheguei a conhecer. Pois é, tem isso. Inclusive, esse quarteto que está fazendo papos de produção, duas não se conhecem presencialmente. E são duas arianas de aniversário dias seguidos, né? Sim. E aí... que são ali grudadas. Então, assim, muita coisa ainda para acontecer. Muito abraço para ser dado pós-quarentena, né? Muita coisa para ser vivida. E aí agradecer, acho que, né, eu e a Simone só temos a agradecer essas mulheres também que somaram e a todas as outras pessoas que vieram para
para perto, para pertinho da Florar, para pertinho dos espaços de troca, né? A gente está aí às quartas e quintas, essa semana é a última, quarta e quinta, das 2h30 às 4h. Eu estou com o papo de com o curso, né, Produção Colaborativa e Criativa como Reexistência, e que tem sido uma lindeza, um curso online com 90 participantes, assim, e tem gerado aí uma reverberação, reflexões e pensamentos também com outros estados, com muitos lugares por onde já tinha passado, por onde está na agenda passar em 2020. Né? Sei que tudo isso foi possível. Então tem sido também. E reencontrando parceiras. Aqui tem pessoas hoje que eu queria até que desse tempo de falar. Eu tinha pensado muito Queria chamar aqui a Fernanda, queria chamar a Débora, queria chamar a Letícia Pocaia, queria chamar algumas pessoas que eu tô vendo que estão aqui. Débora Davi, a Fernanda Missange, eu sempre falo errado seu sobrenome, Fer. A Feira de São José do Rio Preto. Tem várias pessoas que colaboraram, a Cacau, que está por aqui, que é assessora de imprensa, que eu já falei muito dela. Super parceira, sempre ajuda as ações a Cacau, da ela não é o equipe oficial, mas ela já revisou até muitas chamadas aí de texto, muitos textos para a gente poder pôr no ar esse papo de produção. Quando eu tô lá meia-noite falando, Cacau, você não tá me chamar assim? Ela é uma parceira da madrugada, gente. Cacau, então, enfim, super parceira. Aí, ó, Cacau. A Débora Davi, você não vai escapar. Em breve a gente vai criar uma live contigo. Fer, que está em São José do Rio Preto, participou um dia no Papos de Produção, no dia do espaço aberto, do MIC aberto, né, do palco livre. Mas vamos querer aprofundar essa conversa contigo também. É uma veterana, uma parceira também de UEL, que fez o UEL. Então, pessoal, a gente vai lembrar que essa semana, na quarta-feira, não vai ter o papo de produção, porque realmente está intenso o curso de produção. Então, tem muita gente já participando do curso, que é às 2h30 da tarde. Mesmo quem não participou dos outros, quiser chegar junto, chega. Essa semana a gente vai falar muito de redes, de formatos, também de pensamentos de monetização, de recursos, de buscas, né? De tudo isso. Então, a gente vai ter uma semana aí bem intensa. E na sexta a gente volta ao horário normal. Então, quarta e quinta tem curso, Produção Colaborativa e Criativa como Resistência, das 14h30 às 16h. E a gente vai subir essa semana muito do histórico, do Papo de Produção, vai tentar partilhar aí vídeos que contam como a gente pensa por trás cada detalhe, né? Tem materiais que já estão no YouTube, ó, Fê, lembrando que o curso está maravilhoso. Está sendo uma riqueza, um desafio. A Simone acompanhou eu falando, não sei se vai dar, como que eu vou conseguir fazer online? A Débora, ó, que tá aqui, que tipo, já fez presencial. Encontros, né? Nossa, que surpresa, viu? Pelo Instagram. São essas surpresas que vão aparecendo pra gente também, né? Porque eu não conseguia imaginar que dava para ser tão próximo através de um celular, por exemplo. A gente está aqui e esses encontros e o curso está fazendo isso, está fazendo a gente se aproximar muito das pessoas, acho que até de uma forma mais verdadeira e mais profunda, porque num mar de lives que tem aqui, cada um que está aqui está escolhendo estar aqui com a gente, né? Então, acho que isso é muito lindo. Foi muito lindo estar com vocês, mulheres, agora visivelmente também aqui. Então, vocês conheceram, quem ficou aqui, ó, são os bálsamos que aparecem na nossa vida, né? Muitas coisas têm aparecido e que têm dado esses respiros, esses abraços. A Lu tá com a gente nesse curso, está sendo também muito bom, uma alegria. E, enfim, gente, queria agradecendo, já vai encerrar o momento de hoje, mas fica o convite, faz você o convite, sim, convence todo mundo aí a mandar mensagens, sugestões, nomes, daí a coordenada. Sim, vamos continuar trocando aqui, trocando cada vez mais, e essa troca só é possível se tiver vocês aqui com a gente também, né? A gente não faz, a gente está aqui justamente para não ser uma troca de 4, e sim, quanto mais gente vier para somar, melhor. Então, chega junto, manda mensagem, manda sugestão, pede para entrar na live e vamos participar disso tudo junto. Isso, e surgiram nomes, coisas que estão apontando, é isso que a gente falou. Tanto você pode se dizer, tenho algo a colaborar e quero estar nessa, como, olha, eu tenho visto tal iniciativa, tal ação, dialoga com o que vocês têm, né, conduzido. E obrigada, a Fernanda e a Débora estão aqui falando que
falando o quanto o curso pode ser mesmo o curso online, que eu acabei de descobrir mais um produto que pode existir mesmo pós-quarentena, né? E realmente, porque eu não imaginava a força que a gente poderia ter, já estava algo, essa coisa também, né? A gente vai pôr na vista, eu dizia, lembra numa reunião, Simone, esse ano que eu disse? Tava você e o Ventuna que está aqui. Eu falei, mas eu também daqui 1 ano, 2 anos, sei lá, vou construir para estar dando cursos online, lembra? Eu cheguei a falar Exato, isso. Nem esperou tanto, né? Foi mais rápido do que previsto. O Ventuna, foi com você, o Ventuna, eu falei em bom e alto tom, assim, né? Como tipo uma verdade para mim. Não, uma hora eu vou ter que usar desse recurso, vou ter que conseguir. Eu só não imaginava que ia ser sob pressão, mas assim. Então, gente. Lindo, né? Com todos os problemas que a gente está vivendo, com todas as dificuldades, está rolando. A gente segue produzindo, segue criando. Dificuldade a gente sempre teve e é uma dificuldade que faz a gente se mover também, né? Então a gente vai conseguir continuar criando. Gente, foi bom celebrar com vocês, feiticeiras, bruxas. Venho até aqui agora para a janela pegar mais sol. Tem uma mudança para continuar. Tem uma live acabando, mas tem muita coisa aqui para empacotar. Para estar bem até quarta-feira. E a gente conseguir mergulhar aí no curso. Fica o convite, acompanhem, escrevam. Estou fechando aqui com a Simone juntinho para a gente dar esse tchau, aflorar. Muito grata, Júlia, muito grata, Kalila. Acho que assim... Tem ações que elas só acontecem quando outras pessoas acreditam junto, sabe? E essa foi isso. É só quando a gente realmente acredita junto, quando você vê que outra pessoa põe uma forcinha ali, põe uma ação, põe uma palavra, põe uma arte, cria algo que você fala, nossa, vamos continuar. Tá fazendo sentido. E só tá fazendo sentido realizar esses papos por vocês, 3, e por todas as outras que têm somado. Agradeço muito quem está conseguindo estar vários dias, essa agenda nossa em comum. Estou me sentindo muito próxima de várias pessoas, ousadamente próxima. Então, assim, vamos juntas, vamos criando, construindo. Eu vou deixando um abraço grande aqui com o sino das 6 da tarde. Quer dar um tchau, sim, vou desligando. Tá? Todos vocês 3 que estão aqui nessa frente junto comigo, a nós em conjuntos, e a todos vocês que estão aí com a gente aí, somando e fazendo esse sentido, a gente está aqui. Obrigada, Henrique, que está falando que foi um lindo encontro. Hoje era isso, hoje era um nosso encontro mesmo também afetivo e de partilhar os bastidores, partilhar o que tem nos movido, partilhar o que tem nos tocado e agradecer a cada pessoa que passou pelos papos de produção. Hoje foi uma reverberação intensa, assim, a timeline da Florar, com muita gente escrevendo, lembrando, né, curtindo, porque são muitos atravessamentos de muitas regiões e de muitos modos de fazer. Pra gente lembrar que não existe nenhum modo único, modo certo. Existem todas as nossas tentativas. Então vou encerrando aqui com esse desejo que a gente possa permitir sonhar muitos e muitos encontros. Valeu, gente. Até sexta-feira. Até já já.